Boa tarde, estamos no ar com os donos da bola aqui na tela da Band, também pela internet, no band.com.br/RS. Você é convidado desde já a participar com a gente, mandando o teu vídeo no WhatsApp, 992 24 12 20, anota esse número aqui embaixo, porque é por ele que você vai participar da promoção e pode levar, meu parceiro, essa camisa do Paris Saint-Germain para casa, 992 24 12 20. Eu prometi que hoje iria anunciar o vencedor, um dos vencedores, né? São dois que vão mostrar o seu vídeo, vão ter o seu vídeo mostrado aqui na tela da Band, e aí depois a gente iria eleger o melhor. Vamos dar mais um dia então, mais um dia para você mandar o seu vídeo para concorrer a essa camisa, explicando em 30 segundos, isso é importante, até 30 segundos, a importância de Neymar para o Paris Saint-Germain. Manda o teu vídeo no WhatsApp e concorre a essa camisa do Paris Saint-Germain. Não deu para o Paris, né? Não passou pelo Real Madrid, mas é o Real Madrid, meu parceiro. É o bicampeão mundial. César Cidade Dias. Felipe, pois é isso aí, futebol não adianta. A gente fala muito dessas histórias de camisa e permite que o sobrenatural ele vá tomando o futebol. O fato é que o Real Madrid tem uma super equipe. É um baita time, é um time bem treinado, é um time que joga junto há muito tempo e vence porque é melhor. E vamos aceitar os melhores. Ou tu acha que se eu botar essa camisa do Paris eu vou virar um bom jogador? Tu acha que só pelo fato de eu botar ela eu vou virar um bom jogador? Claro que não. É, por aí. E tem rodada do Gauchão hoje. A dupla Granal entra em campo, destaque de Matheus Dávila. Por falar em camisa, quem é melhor do que quem? Hoje Inter encara o Cruzeiro e por mais que o Colorado jogue com reservas, acredito numa vitória, não digo tranquila, mas numa vitória natural. O Odair está fazendo os últimos testes para o Clássico Grenal. Existem já alguns mistérios para a partida do final de semana contra o Grêmio e hoje pode ser o dia da definição projetando esses mistérios. Simon Bianchini também quer ter o destaque, Simon. Estive há pouco na concentração do Grêmio pela Rádio Bandeirantes e tem um mistério que está bem claro e acho que o Grêmio vai manter até momentos antes da partida, que é o Luan, com edema na coxa. Dificilmente vai ter condições para jogar, até porque vai depender muito do jogo de hoje à noite. Se o Grêmio vencer, chegar tranquilo para o Clássico Grenal, classificado, o Luan provavelmente não vai para a partida, mas daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre a situação desse jogador. Vamos falar sobre o Grêmio então, né? A semana é de clássico, mas no Grêmio todos evitam falar em Grenal. O duelo desta noite contra o São Paulo é decisivo para as pretensões do tricolor avançar no Gauchão. Mistério para enfrentar o São Paulo de Rio Grande pelo Gauchão. É isso mesmo? Não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo difícil por a equipe ser lanterna e ter que somar pontos. Então temos que ter tranquilidade e saber que não será um jogo difícil. Ah, mas com portões abertos deu para entender o motivo de tanto sigilo. Luan assistia ao treino calçando tênis. Outros 4 titulares apenas corriam: Ramiro, Hernani, Jeromel e Cícero. Será que serão poupados pensando no final de semana? A gente só fez um posicionamentozinho ali que o Renato costuma dar às vezes, né? Mas aquilo dali foi mais para recuperar, porque o jogo foi no domingo já, né? Muito perto do jogo. E alguns participou de rachão, né? Outros não. Pelo que foi dito, ninguém será preservado. Acontece que os 3 pontos que estarão em jogo nesta noite, aqui mesmo na Arena, são os mesmos 3 pontos da próxima rodada. Mesmo que o adversário seja o tradicional rival, o Inter. O próximo jogo é contra o São Paulo, o Grenal é só no próximo final de semana. E o próprio Hernani Brocador pode ser a grande novidade contra o São Paulo, sendo o substituto de Jael, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Se iniciar jogando, será a minha segunda partida. Como eu falei, fui bem recebido aqui, tenho o apoio dos companheiros, então a oportunidade possa ser que chegou, então tenho que estar pronto. Uma vitória nesta quarta, aliada a resultados paralelos, pode classificar o Grêmio de maneira antecipada. Isso faria o time chegar mais tranquilo no Grenal. A gente tem que falar do Grenal agora, porque tem o São Paulo na frente, tem um jogo aí, querendo ou não, para todas as vezes pode achar que é barbada, mas não é barbada. E o Grenal a gente tem que pensar a partir de quinta-feira. Então, foco total no jogo desta noite. Para o Grêmio, a semana Grenal começa só amanhã. Com todo respeito ao São Paulo de Rio Grande, que é o lanterna da competição, ao Ernesto Guedes e toda a sua história e trajetória como técnico no interior do estado, mas o Grêmio podia até colocar reservas que venceria.
Só que o Grêmio está respeitando o São Paulo. Se coloca reservas, dá a ideia de que, olha, não estou nem aí, estou pensando no Grenal. Mas não, o discurso e, espero, a prática são diferentes. E aí, César? Os reservas do Grêmio, inclusive, venceram o Novo Hamburgo, né, num cenário parecido. O que acontece é que é uma decisão, e toda decisão, e é uma decisão para o Grêmio, e uma decisão ainda maior para a vida do clube São Paulo de Rio Grande. Então, quando a gente trata disso, a gente tem que ter sempre um cuidado especial, porque o futebol, ele reserva surpresas e ele permite surpresas. A tendência é que o Grêmio vença, se coloque numa situação de classificação já nessa rodada, e aí sim o Grêmio pode pensar em projetar. Hoje é ganhar, mas sempre com aquele componente que é sempre perigoso da decisão. O Simon Bianchini esteve lá no hotel hoje pela manhã, na concentração do Grêmio. Vai time 100% reforçado ou algum pode ser preservado? No máximo, se alguém reclamar de algum tipo de dor, mas o que o Grêmio está passando e é foco total nessa quarta-feira, porque necessita da vitória para chegar com mais tranquilidade no Grenal. E até a gente pode passar o provável time com o Groy, o Madison, Jeromel, Kahneman e o Cortez. Jailson e o Maicon, Ramiro, Cícero como meia e o Everton na frente, o Hernani e o Brocador. É importante falar porque o Hernani, porque o Luan está fora com edema muscular, isso já não é novidade. O Jael está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então, por isso, o Hernani Brocador vai começar pela primeira vez uma partida oficial com a camisa do Grêmio. E sendo essa escalação, Matheus Dávila, é difícil imaginar um resultado diferente da vitória do Grêmio. É por isso tão importante quanto ganhar, Felipe, é ter uma atuação equilibrada do início ao fim, mostrando bom futebol, até para ter a confiança para o Clássico Grenal. Acho que esse é o ponto fundamental, porque, querendo ou não, em 2018, o Grêmio não conseguiu manter um equilíbrio, não conseguiu ser constante durante os jogos que teve. Teve todo aquele discurso, início de temporada, formação de um ano que está começando. Eu acho que esse é o ponto para o Grêmio, ter uma grande atuação hoje para encarar o Inter no estádio Beira-Rio. E aí, César? Me parece só que o Grenal, ele está pintando ser um mero rito de passagem. Se o Grêmio vencer hoje, o Inter vencer hoje, que é a tendência natural, a chance, e ela fica maior ainda, de se ter um Grenal nas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Mas eu discordo de ti. Totalmente, o Grenal nunca vai ser um rito de passagem, César. Que jeito o Inter não vence Grenal desde 2015. Vai querer ganhar esse Grenal. O Inter está preservando o time para entrar as ganhas para vencer o Clássico. É um Grenal importante para a federação. O Grêmio quer ganhar o Grenal para manter, de certa forma, uma hegemonia no Estado por ter vencido Copa do Brasil, Libertadores e Recopa. Vai ser um Grenal às ganhas, não é um rito de passagem. Simon. E se o Grêmio vencer o Grenal, foge um Grenal já nas quartas. Muito ansioso, Simon. Deixa eu terminar o raciocínio. Por que um rito de passagem? Porque se Grêmio for oitavo e Inter primeiro, eles se enfrentam nas quartas de final. De novo, mais 2 confrontos. Em sequência. As 3 em sequência. Então esse Grenal vai ser um rito de passagem, então, somente. Pro Grêmio. Pros times. Eles não vão, não porque tanto o Grêmio quanto o Inter vão pensar nas finais do campeonato. No jogo decisivo, que inclusive deve ser a final do campeonato, quando o Grêmio e o Inter se enfrentarem. Então esse Grenal de domingo, ele vira, se confirmado as quartas de final entre Grêmio e Internacional, ele vira um rito de passagem. Depende do jogo, para ser o rito de passagem, só no final do jogo que a gente vai saber se valeu ou não esse Grenal. Para carimbar o passaporte, a classificação do Grêmio hoje, o Grêmio tem que vencer e não podem vencer o Cruzeiro, o Novo Hamburgo e o Juventude, é isso, né? É isso aí. O Grêmio depende de outros resultados para classificar. É possível. O Inter, por exemplo, vai enfrentar o Cruzeiro, pode, de certa forma, ajudar na classificação do Grêmio. Por isso que eu acho que, já projetando esse clássico, Felipe, o jogo é muito mais importante, o Grenal em si, muito mais importante para o Inter do que para o Grêmio. Pelo fator recente da história do Inter, o Inter voltou de uma Série B, o Inter busca essa reafirmação dentro do estado, o Odair tem, querendo ou não, eu não gosto dessa marca, mas o Odair tem a marca daquele clássico que foi vencido pelo Grêmio na Arena, aquela goleada. Então tudo isso acaba transformando esse clássico Grenal num peso maior para o Inter do que para o Grêmio. Pois é, já que a gente falou do Inter, vamos colocar o Inter nessa roda também, joga hoje à noite, 7h30, como já está classificado para a próxima fase, talvez o jogo do Inter contra o Cruzeiro seja mais importante para um jogador que está afastado do futebol há 7 meses. Imagina o que é isso. Então é mais importante para ele, para esse jogador, do que para o próprio clube.
Líder do Gauchão, o Inter já está classificado à próxima fase. Então dá para dizer que o jogo desta noite contra o Cruzeiro, na cidade de Gravataí, vale pouco. Vale pouco para o Inter. Para um jogador em especial, será uma oportunidade e tanto. Dá aquele friozinho na barriga, né? Até quando eu tô vindo no estádio acompanhar os jogos, mesmo sem atuar, eu sinto aquele frio na barriga. Para mim é como se fosse o início da minha carreira, como se fosse meu primeiro jogo, a minha primeira partida. O volante Fabinho está de volta, após 7 meses de recuperação de uma fratura no tornozelo, ocorrida contra o Oeste pela Série B. Foi um período muito difícil da minha vida profissional, né? E como faz parte do nosso cotidiano, nosso trabalho, envolve a família também. Mas isso não quer dizer que agora Fabinho vai ter vida mansa. Enquanto ele faz a sua estreia no ano, o Inter já está no seu 12º jogo da temporada. A maior dificuldade vai ser o ritmo, né? E eu vou procurar superar isso na força de vontade, na vontade de vencer que eu sempre tive. Outra dificuldade encontrada será a troca na filosofia de jogo. Quando se lesionou, Fabinho era comandado por Guto Ferreira. Agora terá de cumprir as normas de Odair Hellmann. Cada treinador ele tem a sua filosofia de trabalho, né? A sua maneira de trabalhar. E todos nós jogadores temos que respeitar, né? E procurar se adaptar à filosofia de trabalho de todos os treinadores. Mas Odair conhece o jogador de outros tempos. E uma pista para usá-lo melhor está na estatística. Em 2 anos de Inter, o único gol marcado foi quando atuou como lateral direito, no ano passado, contra o Brasil de Pelotas. Como eu falo sempre, né? A minha primeira função é volante, né? Eu também já fui lateral direito com outros treinadores que passaram. Sempre respeitar os jogadores que estão no grupo, os laterais que estão no grupo trabalhando forte, mas eu tô aí para ajudar o Inter. Se entenderem que eu posso jogar ali, eu me coloco à disposição. Com tanta disponibilidade, está na cara que Fabinho fará seu primeiro jogo no ano. Ou, como ele mesmo disse, como se fosse o primeiro jogo da carreira. Já que o jogo é mais importante para o Fabinho que para o Inter, vamos debater o Fabinho, né? E acho que tem que saber separar. Você que está em casa também é torcedor do Inter. Pode até não gostar do Fabinho, mas tem que respeitar o ser humano. E é uma vitória que o Fabinho conquistou, né? 7 meses, muita gente podia desistir da carreira. O cara rompeu o ligamento, fraturou o tornozelo. Foi feio o lance, né? É um lance... Aí o lance, ó. Para quem gosta de Chega a futebol, doer dói em quem vê. Só que é preciso separar, são 2 coisas diferentes, né? A primeira, vitória pessoal, uma questão muito do Fabinho, e é legal a gente ver esse retorno do ponto de vista pessoal, é muito interessante. Do ponto de vista da equipe do Inter, a gente não pode esquecer que o Fabinho é sim insuficiente para o tamanho do Inter. O Fabinho, quando foi jogador do Inter em 2016 e 2017, ele foi insuficiente. Então, se ele for uma opção no banco de reservas, ótimo. Agora, se ele vem para ser solução tanto da lateral direita como dos volantes, me parece que o Inter está pensando pequeno e isso é perigoso. Por ele ser justamente essa opção, eu não julgo que ele seja insuficiente. Insuficiente para a titularidade, aí eu até concordo. O planejamento não pode ser montando um time com o Fabinho na lateral direita, enfim. Mas o Fabinho, ele é uma peça importante e sempre foi com os treinadores que passaram por aqui, justamente por esse caráter polivalente dele. Ele joga no meio, ele joga na lateral, ele é um atleta muito voluntarioso dentro de campo. E é isso que me faz sempre pensar, no meu time eu gostaria de ter um Fabinho, porque ele é um jogador barato, no ponto de vista econômico do clube, e ele serve em algumas funções e executa razoavelmente bem. Eu gosto do Fabinho e acho muito legal toda essa história que ele viveu e esse recomeço dele dentro do Inter hoje. Eu vou ser sincero, antes do Simon falar, eu prefiro o Fabinho como lateral do que como volante. Eu também. Até justamente sobre isso, quando ele teve a lesão no ano passado, era o melhor momento dele com a camisa do Inter. Ele não foi tão bem como volante, não chegou a brilhar muito, e quando ele foi para a lateral, o time estava se ajustando na Série B, e daí logo veio essa lesão. E muita gente já projeta o time do Inter com o Fabinho na lateral direita. Muitos torcedores nas redes sociais acham que o time vai crescer de rendimento. E lembrando, o Inter tem 3 laterais direito no elenco, e o Fabinho é volante. Imagina se ele toma a posição do Dudu, do Vink e do Juan, que hoje, por exemplo, vai jogar na lateral esquerda. Seria algo inacreditável, praticamente. Principalmente o Juan e o Dudu que chegaram são jovens, são garotos. Acho que vão crescer ainda na carreira. Mas são jogadores de característica ofensiva, né? O Fabinho, eu gosto do Fabinho como lateral porque ele vem de volante, como origem, e aí agrega defensivamente. Há pouco a gente viu um desarme dele dando um carrinho atrás. Por isso eu acho que ele é melhor para o Inter
jogando como lateral direito. Mas tem recado no nosso WhatsApp, você está livre para discordar, concordar, mandar recado no 992 24 12 20. Roda aí. Tudo bom, amigos? Então, vocês acham que talvez o Grêmio ou o Inter vão jogar esse jogo mais pensando na rivalidade, querendo ganhar por conta de ser um Grenal, por conta de serem rivais? Ou vocês já acham que talvez algum time irá jogar pensando mais por conta na tabela, do Grêmio se manter entre os 8? E aí, queria mandar também um abraço aí pro meu parceria Felipe Duarte, valeu? Valeu, grande abraço, Leandro, obrigado pela participação. E aí, gente, cabeça tá no Grenal? Eu acredito que sim. O Inter é Grenal, tanto que vai colocar reservas hoje, né? É verdade. Não existe uma explicação para a utilização dos reservas hoje que não seja o clássico Grenal. Por mais que o discurso seja, não, falamos do Grenal a partir de quinta-feira, porque os jogadores do Inter também estão fazendo isso, mas a estratégia de jogo, a logística da semana foi montada pensando no clássico. A instituição pensa no Grenal, o Thales, o Moledo, os caras que vão entrar em campo vão pensar no Cruzeiro, né? Isso é fato. Só que, voltando a falar nisso, e eu discordo um pouco do Matheus, eu acho que isso é muito mais no campo do torcedor. O Inter está seguindo um planejamento que havia montado. O Odair falou que não utilizaria mais reservas. Não, mas Só ele que falou tem um em fator determinado momento, importante. mas de lá para cá usou 3 vezes os Mas reservas. tem uma situação, porque a tabela, vão surgindo novos jogos para o Inter, novas alterações. Por exemplo, o Inter joga hoje contra o Cruzeiro, no domingo tem o Grenal, na quarta-feira tem o jogo decisivo da Copa do Brasil, no outro final de semana já tem mata-mata de novo, do Gauchão, a primeira partida das quartas, então dá para entender um pouco essa mudança naquele planejamento original já dito pelo Odair, porque vão pintando novos jogos e ele tem que priorizar os jogos mais importantes. Claro, e o Grenal é um deles. Claro, o Grenal não são só apenas os mesmos 3 pontos. O Grenal tem todo o componente histórico, que daqui a 20 anos a gente vai lembrar do Grenal do dia 11 de março, o Grenal que mudou de horário tantas vezes e tal, que a gente vai saber a gente vai lembrar quem venceu. Tomara que seja um bom Grenal que a gente recorde, que entre para a história. Vamos relembrar, falando em história, vamos relembrar como é que foi a última vez que Grêmio e São Paulo de Rio Grande se enfrentaram na Arena do Grêmio. Foi em 2015, 29 de março de 2015, 2-0 para o Grêmio com 2 gols de Luan. Filipão era o técnico do Grêmio, Hélio Vieira comandava o São Paulo. O Luan, logicamente, ainda não era uma afirmação, né? Era o cara que o pessoal jogava pipoca, chamava de soneca. Foi em 2015 o episódio da pipoca. Mas isso representa um pouco do sucesso do Grêmio hoje. Um jogador, que é o jogador mais importante do Grêmio, estava no elenco em 2015, jogando e já fazendo gols. Isso mostra, é claro que é uma figura, mas isso mostra muito o sucesso do Grêmio hoje. E aí ele já estava, entre aspas, afirmado, né? Porque ele começou com o Henderson em 2014, ou seja, ele já tinha 1 ano de experiência em plantel profissional, já tinha 1 ano de rodagem e já era uma das referências desse time aí do Filipão. Ele é um cara que tem uma rodagem muito grande, apesar de ter 24, 25 anos agora em 2018. Faz 25 agora em março. Ele não é mais menino, né? Nós tratamos muitas vezes o Luan como menino, mas ele não é mais. Em 2015 estava em campo. Esses dias eu estava vendo o surgimento do Luan, ele foi muito rápido, né? O Luan surgiu, despontou mesmo num jogo contra o Brasil de Pelotas, com o time B do Grêmio. Ele fez um gol de cavadinha, se não me engano, sobre o Martini. E aí o Henderson já chamou ele para o time principal, virou titular em meio a Libertadores e quebrou a mão. Vocês lembram disso? E jogou com a mão quebrada. E jogou com a mão quebrada. E até se tinha ideia, porque ele foi para uma decisão, acho que contra o São Lourenço, vai jogar na Argentina, o Luan com a mão machucada. E o Grêmio tinha uma preocupação na época, porque sabia que os argentinos, tendo conhecimento dessa informação, ia começar a bater nele para que ele caísse em cima daquela mão para tentar machucar. É artifício de jogo, querendo ou não. A gente pode discutir se moralmente é importante, mas se tinha essa preocupação com o Luan, só que ele sofreu bastante com as críticas, né? Ele até garante que não dá muita bola, mas jogaram pipoca, um monte de coisa, e hoje se tornou o maior jogador da América em 2017. Chegou a ser vaiado. Mas é importante criar essa casca, né? O que o César estava dizendo. 2015, o Luan estava ali, estava tentando. Eliminação, isso vai criando uma casca no jogador. Claro, isso aí vai, experiência, jogar muitas vezes, o Luan já tem um número importante de jogos com a camisa do Grêmio, jogando partidas importantes, aprendeu, apanhou, mas hoje ainda existe essa repercussão assim, sobre o jeito dele, a forma dele jogar, um pouco molengão, mas a gente sabe, é o maior jogador criado no Grêmio depois do Ronaldinho. É verdade. É que você tinha a expectativa de que fosse vendido, seria uma das maiores vendas. E o Arthur está saindo como a maior venda da história do Grêmio e da história do futebol gaúcho, né? Você tinha essa expectativa em cima do Luan. É verdade. O Luan, não sei,
é uma pergunta. O Luan não é um Ganso, porque o Ganso ele não estourou para o mercado europeu, mas é um grande jogador dentro do... Eu não estou dizendo que o Luan flopou, que é a linguagem que se fala, né? Que ele não aconteceu, mas ele aconteceu muito mais no nosso mercado do que no mercado internacional. Mas o Mateus, Ganso não foi o melhor da Libertadores. Existe uma coisa que eu desconfio muito. Não foi por o Neymar. Mas entenda, eu não estou dizendo a perfeição, Felipe mas o caso é muito parecido. O Felipe está com uma camisa ali que representa muito do que eu penso sobre isso. Aqui, ó. Todos os jogadores que fazem parte de um gênio, que fazem parte de um time, de um gênio, que é o caso do Neymar, que é um jogador completamente fora da curva, todos os jogadores em volta dele ganham um componente maior na carreira do que eles mereciam de fato. O Ganso, o André, que está no esporte. Vocês vão olhar que... O Zé Love. São jogadores que tu vai num parâmetro, tu acha, é tudo craque. Aí tu chega e diz o seguinte, não, o craque é esse aqui. Tu tira ele e os outros vão caindo. Isso acontece com todos os grandes jogadores. Todos, sem nenhuma exceção. Vocês pegam o caso do Ronaldinho aqui no Grêmio, quando ele surgiu, junto dele também em seleção brasileira, por exemplo, Rodrigo Grau, que foi um bom jogador, de futebol, um bom jogador, fez carreira, mas não do mesmo padrão. E o que complicou bastante a carreira do Ganso, acho que vale essa lembrança também, foi uma lesão que ele teve no Estádio Olímpico contra o Grêmio em 2010, após título da Copa do Brasil, e ele voltou em meio àquela Libertadores que era disputada até metade do ano, quase na semifinal ou na final, praticamente, contra o Penharol. E quem estava naquele Santos do Ganso em 2010, nessa lesão, era esse cara aqui, ó, Neymar. Aqui a camisa do homem, Neymar no Paris Saint-Germain, é a nossa promoção, você manda o recado. Eu vou te convidar de novo, são 2 vídeos que tem que mandar. Um para o programa de hoje, dá o teu palpite, fala sobre o jogo do Grêmio, o jogo do Inter, e o outro é para a promoção. A importância de Neymar para o Paris Saint-Germain. O melhor vídeo vai levar para casa essa camisa do Paris Saint-Germain. Se fosse tu, não perdia essa oportunidade, hein? Mas olha só, vou mostrar agora para você, falando sobre o craque do Internacional, o D'Alessandro. Foi dispensado nesses primeiros dias de trabalho, não vai jogar hoje. E aí ficou um clima no ar, poxa, o D'Alessandro foi dispensado, está na Argentina, o que esse cara está fazendo na Argentina? Roda as imagens aí. O D'Alessandro voltou para Buenos Aires, a Sonora, daqui a pouco a gente vai ouvir então ele falando. Ele voltou para a Argentina para concluir o ensino médio. E ele não conseguiu concluir porque surgiu muito novo para o futebol, na correria, mudou de país, vai jogar na Alemanha, não conseguiu concluir os estudos. Agora retornou para a Argentina para concluir os estudos. Roda aí o D'Alessandro, então. Después de haber salido acá de River como jugador de fútbol, también hoy me siento realizado como en otra parte de mi vida que es fuera del fútbol como persona. Ya hice el curso de entrenador y esto me ayuda también a cerrar esa etapa también y a empezar otra. La verdad que es importantísimo, la verdad que lo pude recuperar y la verdad que contento. Entrevista para River TV, televisão do River Plate, é ídolo por lá, não preciso nem explicar, né? E ele terminou de cursar o ensino médio na escola do River Plate. Isso é um costume lá na Argentina. Monumental de Núñez tem dentro do complexo escolas, por isso também foi importante essa identificação do D'Alessandro, que é a segunda casa dele, a primeira é o Beira-Rio, 10 anos de Inter, né? A segunda casa é o Monumental. Ele jogou mais tempo no Inter do que no River Plate. Tem uma mensagem social muito legal nessa volta do D'Alessandro à Argentina para terminar os estudos, né? É algo muito significativo. Ele está se preparando para ser treinador, ok, pode estar ligado, mas o D'Alessandro, quem convive com ele, nós que trabalhamos perto dele, nós percebemos que ele é um cara instruído. E ele termina agora os estudos, não só porque quer ser treinador, mas talvez até por desejo próprio. Ele chegou a manifestar isso nessa entrevista. Era um desejo que ele tinha, ele completou a sua carreira como jogador, está completando a sua carreira como jogador, mas tinha o lado pessoa, o lado humano. E ele termina a sua missão agora. Vai seguir os estudos. O D'Alessandro é uma referência, um ídolo de tantas pessoas e eu acho fantástico. Olha, tem que aplaudir de pé a atitude do D'Alessandro. Quanta criança enxerga o D'Alessandro uma referência na vida. E essa frase que ele faz depois de ídolo, ele não precisa de dinheiro, ele mais umas 2 gerações na frente dele. E ele, com humildade, volta para uma sala de aula para terminar o ensino médio. Esse rapaz deu uma lição para tanta gente que diminui essas questões. Olha, de aplaudir de pé a atitude do D'Alessandro. A gente precisa sempre valorizar como é importante o estudo na vida das pessoas. E as tantas e tantas crianças que seguem o D'Alessandro, hoje recebem subliminarmente uma lição de humildade, de vida,
de forma inteligente de fazer as coisas. Pegando um pouco da carona do que estava falando de cidade, o Inter, na contagem do Inter, o D'Alessandro vai completar domingo 400 jogos, mas na contagem oficial do Paulo Pires, que anota jogo por jogo, o D'Alessandro já ultrapassou essa marca. Desculpa o Inter, viu, mas eu vou com o Paulinho. Eu também, fecho com o Paulinho sempre. O detalhe é o seguinte, o Inter está procurando, para fazer uma ação de homenagem para o Dali no Grenal, crianças com o nome de D'Alessandro. E certamente no estado, ou até pelo sul do Brasil, os colorados, quantos colorados não botaram o nome D'Alessandro nos seus filhos? Está fechando 10 anos, né? Nós temos um espectador e ouvinte da Rádio Bandeirantes, que é o Daniel Nazário, se eu não estou enganado. Volta e meia participa. E o filho dele se chama Andrés D'Alessandro. Ó, tá aí uma dica, ó. O Inter tem que ir atrás do nosso telespectador, então. O D'Alessandro é a prova. A gente falava há pouco da questão da continuidade do Luan. O D'Alessandro é a prova do sucesso do Inter. Ele é o último remanescente do grande sucesso do Inter. E qual é a continuidade? O D'Alessandro hoje está fazendo 400 jogos pelo Inter, ou fez 402, como o Paulinho disse, 400. Aliás, falando sobre isso, Luan, D'Alessandro, tem recado no nosso WhatsApp, 992 24 12 20. Falando ainda de Clássico Grenal, eu queria saber a importância das duas referências, do Inter e do Grêmio, o D'Alessandro e o Luan. Qual a importância que os dois têm para esse próximo Clássico Grenal? Vinícius de Guaíba. Grande Vinícius, valeu. E estão jogando na mesma faixa do campo agora, né? Antes o D'Alessandro recuou, o Luan chegou a ser falso 9. Hoje os dois são aquele meia armador centralizado, mas com liberdade para girar. Eu vejo de formas diferentes as lideranças. Hoje o D'Alessandro tem uma liderança muito forte do ponto de vista anímico. Ele é a grande referência intelectual do time do Inter. Mas tecnicamente dentro do campo hoje o Luan é mais importante. O Luan é um jogador mais decisivo do que o D'Alessandro dentro do campo. Com a bola o Luan é mais. Só que o D'Alessandro tem toda essa questão de liderança motivacional que o torcedor do Inter precisa e que naturalmente o time também O D'Alessandro se notabilizou, é claro, por ganhar título gaúcho, título da Recopa, título da Libertadores, mas principalmente nos clássicos grenais, né? O torcedor se identificava quando ele ia para cima do adversário, batia a boca com o juiz. O Luan não é tanto assim. O Luan virou referência no 4-1, no 5-0, sendo o homem do jogo. Sabe que eu concordo com o César, mas no momento atual eu vejo que o D'Alessandro tem sido mais importante na construção do Inter do que o próprio Luan. Talvez pelo estágio que o time do Grêmio esteja ainda. O Grêmio não está 100%, né? Ainda faltam peças, ainda está num processo de reconstrução para a temporada. São dois perfis diferentes, né? São. E o D'Alessandro, só que o D'Alessandro tem sido muito mais participativo. Talvez até pelo modelo de jogo que o Odair tem implementado. A ideia para o próprio camisa 10. O D'Alessandro tem sido muito participativo, tem recuado, tem começado o jogo lá atrás, tem pisado na área. Ele tem sido fundamental para essa arrancada de ano do Inter. Verdade, o Inter ainda não foi testado contra um grande, nós fazemos sempre essa observação. Mas o D'Alessandro ele tem tido uma participação muito grande dentro dessa arrancada boa que o Inter deu em 2018. Eu nunca vou esquecer um dia, uma das minhas primeiras viagens como repórter da Bandeirantes, um dirigente chegou para mim, que não dava para contratar o Zela Rayan. Ele disse o seguinte: não fala no ar, não diz que eu te citei isso, mas pode falar que é a nossa referência. O Grêmio dava para contratar o Zela Rayan e me disse o seguinte: é um D'Alessandro. Por muito tempo o Grêmio buscou, para acabar com a seca dos 15 anos, um D'Alessandro. E o Grêmio encontrou no Luan uma figura diferente, antagônica em relação ao próprio D'Alessandro, mas com grande qualidade técnica, um jogador para ser a referência dessa época de títulos. E conseguiu. E hoje o Inter tem o D'Alessandro. Então é legal esse choque de gerações, esse confronto do D'Alessandro contra o Luan. O Cebola Rodrigues foi nessa linha também. Eu queria tanto que o Simon me dissesse, ele já me fez essa frase, eu queria tanto que ele me dissesse quem é esse dirigente do Grêmio. Porque o Zela... amigo, viu? Meu Deus. Muito amigo. Tem muitos amigos do Grêmio, fica difícil. O Zela Rayan, o D'Alessandro é da seleção argentina. Acho que ele tinha 5 anos, ele já fazia parte da seleção argentina de base. Jogador que fez um sucesso imenso, campeão olímpico. E o Zela Rayan, com todo o respeito, ele pode até ser um bom jogador, mas ele precisa Mas acho que o Zela bastante. Rayan entra num critério, num projeto que foi montado pelo Fábio Koff. E ele externou isso na época da eleição, na primeira que ele voltou, quando ele ganhou, de descobrir um Messi na América do Sul. Não deixar o Messi para a Espanha, vamos descobrir e trazer para cá. E o Grêmio trouxe Maxi Rodrigues do Uruguai,
tentou o Zé Larrañaga, trouxe o Alan Ruiz da Argentina, tentou. Tu quer me enlouquecer. Não, o Grêmio tentou descobrir uma joia ainda não lapidada. O Maxi Rodrigues seria, segundo o planejamento do Grêmio, o Messi para nascer aqui. O que eu tô dizendo é que o Grêmio tentou descobrir o Messi, não conseguiu, ficou evidente, né, que não conseguiu. O Zé Larrañaga foi pro México. Mas não precisou dele para ser campeão, né? O Zé Larrañaga foi pro México. Tigres. Foi, isso, pro Tigres. Só que ele não explodiu, ele não conseguiu ser o grande jogador. O grande jogador que surgiu como Messi aqui foi aquele Iturbe, né? Foi a primeira tentativa, sabia? Foi a primeira tentativa de Messi pro Grêmio. O Luna, Diego Luna, não tinha Diego Luna também. Mas como surge jogador na Argentina, impressionante. E se carimba, né? É o novo Messi, é o novo Riquelme, é o novo Maradona. Os caras agora tem outro, né? Lautaro Martínez é o novo rei da Argentina. Mas esse é o novo Canidia, o novo Batistuta, porque é centroavante. Esse joga mais na frente. Esse é mais terminal. Vamos para o intervalo comercial, já voltamos com mais os donos da bola, debatendo, é claro, a rodada do Gauchão. Tem Grêmio e Inter em campo hoje à noite. Eu sigo aqui, namorando essa camisa do Paris Saint-Germain, me preparando para me despedir dela. Tô há 2 dias agarradinho aqui, tô quase levando para casa. Mas vai ser sua. Só que tem que mandar o recado. Manda o vídeo, rapaz. A importância de Neymar para o Paris Saint-Germain. 992-241220 leva a camisa do Paris Saint-Germain para casa. Amanhã a gente vai anunciar o vencedor dessa promoção, os 2 melhores vídeos. E aí você também vai poder escolher. Mas primeiro tem que mandar o vídeo. A importância de Neymar em até 30 segundos. Não esquece que isso é importante. Em até 30 segundos, a importância de Neymar para o PSG. Falamos há pouco sobre o Fabinho, né? O homem multitarefas no Internacional, joga de volante, de lateral direito. O Grêmio também tem um. Cícero, o homem é centroavante, atacante, volante, meio articulador, é de tudo um pouco. E o Cícero está respondendo aonde ele mais gosta de jogar. Como todos vocês sabem que minha posição de origem, deixei bem claro isso, é jogando ali como volante, vindo um pouco mais de trás. É onde eu de frente para o campo enxergo melhor a jogada, tento meter uma bola a mais, então é melhor. Mas nessa função também de terceiro homem de meio campo ali, eu já fiz. Você fica um pouco mais livre para você vir um pouco mais perto dos volantes, trabalhar com o time e você tem liberdade de chegar um pouco mais de trás. Mas essa função aí, lógico, que eu falei, eu já fiz um pouco mais na frente, agora estou fazendo um pouco mais no meio, mas tipo assim, o mais importante é estar jogando, pegando esse ritmo de jogo. Mas é lógico, eu tenho minhas preferências de rendimento, como eu sempre deixo claro, tipo, sempre gostei de ser cobrado na minha vida, mas lógico, é melhor você ser cobrado jogando onde você se sente mais à vontade do que uma posição que não é tão a sua. Tô com o Cícero nessa, né? Ele é volante, gosta de chegar de trás e melhora o time do Grêmio quando ele é recuado, inclusive para volante, não como meia. Tem um chute de fora da área. É bom para ele, né? Ele tem uma boa infiltração também, né? Exato. E além disso, quando ele joga, mesmo jogando lá na frente, só vê ele tocar na bola quando ele vem jogar de volante. Exato. Lá ele não consegue tocar. Ele não consegue fazer parede, não consegue cabecear, ele não é centroavante. Quando é que ele toca na bola? Quando ele fica de frente para o campo, com a bola no pé, na posição de volante pelo lado esquerdo. É só aí que ele toca na bola. O Grêmio, em diversas partidas, jogou praticamente com um jogador a menos por causa disso. E eu venho batendo numa tecla aqui nos donos da bola, que é a seguinte: o Cícero não é centroavante, nunca foi. Nem com o Renato no Fluminense. O Fluminense do Renato jogava com o Washington e o Cícero vindo de trás. E o Cícero era o segundo atacante. E o Dodô também, né? O Dodô depois se lesionou e tal, mas o Cícero era o segundo atacante. E já tentaram me dizer também que no Figueirense ele jogava, e não é verdade. No Figueirense jogava o Schwank na frente. E o Soares. E o Soares era o segundo quarto atacante. Homem do meio campo. Isso. Como falso 9, ele não consegue aproveitar muito aquele espaço entre o volante e os zagueiros. Ele não tem uma movimentação que renda alguma coisa. O Luan consegue, o Luan tem essa característica. Eu acho que o Grêmio vai crescer muito com o Hernani Brocador agora, porque é um centroavante que tem as suas limitações, mas ao mesmo tempo, se conseguir repetir aquilo que fez no Flamengo, que é a expectativa que a direção do Grêmio tem em torno do nome do Brocador, vai agregar em relação ao Jael. Eu ainda acho o Brocador mais jogador tecnicamente do que o Jael. Não que isso transforme o Hernani num super atacante ou coisa parecida, mas acho que agrega. Não pode ter preconceito com o jogador. Claro que eu não. Já disse algumas vezes aqui, não teria contratado o Hernani Brocador, mas se veio, dá oportunidade, escala e deixa jogar. Hoje deve ser essa oportunidade. Tem recado no WhatsApp, 992-241220.
Fala galera lá da bancada, pra vocês, quem vai ser o homem Grenal nesse jogo? Everaldo de Bagé, abraço. Valeu, Everaldo, um abraço pra minha cidade lá de Bagé, mas não quer saber mais nada, Everaldo, os números da Mega Sena, nada mais. Pergunta difícil, quem é que vai ser o homem Grenal? Pode ser um goleiro. Eu acho que esse Grenal é mais pro Inter e vejo na figura do Damião se vier jogar. Porque o Damião tá enfrentando um problema físico, mas se o Damião estiver no jogo, para mim a figura do jogo vai ser o Damião. É difícil estabelecer primeiro um favorito para o Grenal, né? Sempre é muito complicado pela polêmica. Mas se eu tivesse que jogar alguma coisa, eu jogaria no Inter nesse clássico, por alguns motivos. Até pela organização, pelo que o Inter apresenta na temporada. Então, partindo desse princípio, eu acredito que o homem principal do Grenal talvez seja o Patrick. E aí, Simon, risca? Eu disse ontem, repito, acho que o Inter entra com leve favoritismo para esse Grenal e aposto um de cada lado. Roger pelo lado do Inter e o Everton Cebolinha para desencantar pelo lado do Grêmio. Eu tô com um palpite aqui, o torcedor do Inter vai ficar na bronca comigo, mas acho que o Grêmio ainda é mais time. O Inter tem um projeto que eu tô apostando a longo prazo. Acho que o Grêmio é mais time. E tô com um cutuco que o Jael pode se consagrar nesse Grenal. Jael? Isso é querer ganhar sozinho, né? Tu sabe. O Jael vai... Olha... É aquela história perfeita, o cara sofre, ele já largou vai que o Grêmio, ele já largou nesse programa hoje que o Grêmio procurou um Messi na América Latina e trouxe o Maxi Rodrigues. Isso foi proposta do Fábio Koff. E trouxe o Maxi Rodrigues. E agora ele diz que o nome é o Jael. Olha... A do Messi foi proposta do Fábio Koff. Eu já te fiz essa frase, Felipe. O jogador de futebol joga o que ele joga, não o que a gente pensa que ele joga. Isso também é verdade. Vamos relembrar, Internacional e Cruzeiro, a última vez se enfrentaram em Gravataí, no Estádio Verão, que é o palco da partida de hoje, foi no ano passado. 2-0 para o Inter, gols de Vitor Cuesta e Nico Lopes, os dois estão no plantel hoje, o Cuesta não deve jogar. O técnico do Inter era o Antônio Carlos Zago, Benhur Pereira era o comandante do Cruzeiro, ainda é, né? Foi o jogo em que a goleira ela tinha tamanho diferente, né? A goleira a trave direita era maior do que a trave esquerda, deu até essa confusão lá. Mas Inter e Cruzeiro, ele é um jogo tradicional no Campeonato Gaúcho, mas pelo que o Cruzeiro apresentou nessa competição, agora em 2018, eu vejo o Inter com uma tranquilidade muito grande para o jogo da noite. Mas até com as reservas, Matheus, os reservas do Inter não ganharam do São Paulo, do Brasil de Pelotas... Mas ganharam do Novo Hamburgo, São Luís. Ganharam da Avenida. A campanha dos reservas do Inter é boa. Se para analisar, se é para parar e ver que é um time reserva, a campanha é legal, é uma campanha aceitável. E tecnicamente falando, né, Felipe, a diferença é muito grande dos reservas do Inter. Para as pessoas terem uma ideia, o Roger, centroavante do Inter, ganha mais por mês do que a folha de pagamento do adversário. Vou roubar tua tese, César. Bota a camisa do Cruzeiro nos reservas do Inter e briga pelo título gaúcho. Não, essa é a tua tese? Sem dúvida. Não adianta, essa história de camisa é lenda. Porque imagina vocês, vamos montar aqui, vamos botar a camisa do Paris Saint-Germain. Quantos gols a gente teria tomado ontem do Real Madrid? Uns 47. No primeiro tempo. Não tem, isso é lenda, isso é conversa. Camisa não existe, o que existe é capacidade de trabalhar, logística, dinheiro para contratar bons jogadores. Camisa é circunstancial. Camisa é importante para alfaiate, é isso que você está dizendo? Camisa é importante para, vamos dizer assim, para alimentar a nossa paixão, a paixão pelo futebol, a paixão das marcas. Só que futebol virou, mexeu, decide quem está lá dentro. O Cruzeiro tem um grande feito dele no Campeonato Gaúcho, até parecia que ali, vai classificar, já está livre do rebaixamento, mas depois deu uma boa oscilada, foi vencer o Grêmio. Na Arena, na estreia dos titulares de 2018. E ano passado, esse Cruzeiro, antes desse jogo aí, tinha vencido o Inter em Bento Gonçalves, no último jogo da fase classificatória. Daí deu azar de pegar o Inter novamente 2 confrontos, aí ficou complicado. Muito bem lembrado, Simon, porque se tu pegar a tabela do Gauchão, tu vai ver que a diferença do Gauchão está nesse jogo. O jogo Cruzeiro e Grêmio na Arena. O Grêmio hoje estaria classificado, o Cruzeiro estaria praticamente rebaixado. O que está fora da curva nesse Campeonato Gaúcho até o momento é exatamente o jogo que o Simon citou. Muito bem, Simon, porque é uma lembrança, vai olhar a tabela, tu vai ver que é exatamente esse jogo que está fazendo a diferença. E o Cruzeiro e o São Paulo, os dois adversários da dupla Grenal nessa noite, estariam rebaixados hoje, né? Estão brigando lá na parte de baixo da tabela. Intervalo comercial, a gente já volta para debater as defesas, o setor defensivo, as defesas de Grêmio e de Internacional, já pensando no clássico.
Estamos de volta com os donos da bola, já na sua reta final aqui na tela da Band. E tem recado no nosso WhatsApp, tá chovendo recado na promoção do Paris Saint-Germain e recado para hoje ainda, 992 24 12 20. Roda aí. Boa tarde, pessoal, donos da bola, tudo bem? Roger de Santa Maria, minha filha Taira aqui junto comigo. Pessoal, nesse clássico Grenal de domingo, qual a zaga que vai ter... vocês acham qual a zaga vai se sair melhor? A zaga do Inter ou a zaga do Grêmio? E dá-lhe Grêmio, pessoal. Um abraço. Valeu, um abração para Santa Maria. Acho que em condições normais, Jeromel e Kahneman é uma zaga mais afirmada e melhor que Klaus e Cuesta, né? Não tem discussão. É a zaga que tomou apenas um gol do Real Madrid. Não, mas em bola parada, numa falha da barreira. É que aí a gente está até respeitando a pergunta, a gente fala de zaga, os dois zagueiros. Ou todo o setor defensivo. Ou do sistema defensivo. Zaga. O sistema defensivo do Grêmio esse ano tomou gols. Tomou gol de bola parada. Está se ajustando ainda, está em processo de construção. O lateral direito mudou. O lateral direito do Grêmio era um jogador de força, hoje é um jogador de velocidade, um jogador mais ofensivo. Então é diferente, são coisas diferentes. Eu não aposto em nenhuma das zagas. Eu fico no muro. Se a pergunta é essa, zagueiro com zagueiro, Grêmio. Agora o setor defensivo, estou com o César nessa aí, gente. Valeu! Voltamos amanhã. Simon Bianchini, Matheus Dávila. Tem rodada dupla hoje à noite na Rádio Bandeirantes. Sintoniza no FM 94,9 e acompanha nos nossos aplicativos. E amanhã a gente anuncia o vencedor da promoção do Paris Saint-Germain, que só foi adiado em um dia. Eu vou falar a verdade, porque a Regina Lima não mandou o vídeo dela. Eu pedi ontem, 30 segundinhos, no WhatsApp. Tá aqui, ó. Pode ser tua, Regina. Participa que dá tempo. Tudo bem, vou ter que mandar então, né, Felipe? Eu achei que tu ia me ajudar, mas já vi que não, enfim. Vou mandar, pode deixar. Beijo pra ti, Filipinho.